nós te adoramos, Pai. Nós expomos o nosso coração diante do Senhor. Nós estamos aqui diante da sua presença, Pai, em temor e em tremor, considerando e reconhecendo a tua santidade. A tua palavra declara que você habita no meio dos louvores do seu povo. E eu te dou graças, Pai, por essa noite, a tua santidade marcando, tocando cada vida, cada pessoa que colocou o pé aqui hoje à noite. Que cada pessoa possa ter uma experiência pessoal, íntima com a tua santidade, com a tua presença, com o teu temor, Senhor. Que esse lugar possa ser inundado, invadido pela sua presença de santidade, de pureza, de purificação. Obrigada pela sua palavra. Obrigada pela unção do teu Espírito quebrando todo jugo. Eu te agradeço pela unção nos colocando em movimento. Eu te dou graças pela unção do Espírito sendo espalhada em cada canto desse lugar. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque todas as coisas estão descobertas e patentes diante do Senhor. Nada ficará oculto, nada ficará escondido. Todas as coisas vindo à tona, para que o temor do Senhor seja estabelecido. Nós te agradecemos, Pai. Invocamos o seu nome nesse lugar. Declaramos o senhorio de Jesus nesse lugar. A sua santidade, o seu governo sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa noite. Em nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, gente. Podem sentar. Aleluia. É uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Não porque hoje é o encerramento de um evento, não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer, ser portador da palavra de Deus. Porque uma palavra pode matar alguém ou pode trazer vida para alguém. Nós precisamos ter cuidado de saber o que é que o Espírito Santo quer que a gente fale. Porque só Ele conhece os corações e só Ele sabe suprir necessidades como ninguém. Amém? E durante esse tempo, deixa eu descer, eu gosto de ficar embaixo. Durante esse tempo, uma palavra tem se levantado ao meu coração. Já faz um tempo, já faz uns anos que Deus tem ministrado sobre algo para mim. A última conversa que eu tive com o pastor Bud foi sobre isso. Sobre algumas experiências que eu tive com o Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você hoje à noite sobre essas experiências, sobre algumas coisas que Deus falou no meu coração e por que Ele falou. Eu acredito que nós estamos entrando num tempo de preparação. Preparação de quê? Preparação de uma noiva. Nós vamos viver um tempo na igreja, não apenas Igreja Verbo da Vida, mas na igreja de Jesus, onde haverá uma limpeza, onde haverá conserto e onde haverá demonstrações de unções que nós ainda não estamos tocando nelas. E sabe, queridos, há mais ou menos 10 anos atrás, eu estava morando em São Paulo. Eu fui morar em São Paulo 12 anos atrás, na realidade. E eu estava dando aula numa das nossas escolas. E dentro da sala de aula havia um pastor que era de outra denominação. E ele veio me convidar para ministrar na igreja dele. Ele na realidade era um pastor auxiliar.
Eu nunca costumo aceitar convites simplesmente por aceitar. Eu sempre gosto de considerar se Deus quer que eu vá ou não. E naquele momento que aquele pastor perguntou para mim se a gente ministrava em outras denominações, eu disse, ministramos. E ele disse, você poderia ministrar na nossa igreja? Por alguns momentos eu considerei o meu coração, amados, e eu senti paz de aceitar aquele convite. Ele disse, eu sou o co-pastor nessa igreja, e eu já falei com o pastor presidente da igreja, e por ele está tudo bem. E eu disse, por mim também está tudo bem. E ele disse, então está certo, próximo domingo então. Eu geralmente gosto de levar algumas pessoas comigo quando eu vou ministrar em outras denominações, porque às vezes nós fazemos apelos para batismo no Espírito Santo ou cura, e às vezes eu só sei o que eu vou ministrar na hora que eu pego no microfone, e isso me deixa muito confortável, para não dizer o contrário. E quando eu cheguei nessa igreja, sim, antes eu perguntei para esse pastor, eu disse, pastor, o que vocês creem? Eu aprendi que você não entra na casa alheia fazendo o que você quer. Pastor Bud sempre nos ensinou a respeitarmos a crença das outras pessoas. E eu cheguei e perguntei para esse pastor, o que vocês creem? E ele se virou para mim e disse, irmã Sâmia, nós somos como vocês. Pode pregar o que você prega aqui. Somos uma igreja do fogo. E eu digo, glória a Deus, bom demais. Eu entendi, amados, que igreja do fogo era uma igreja do poder, do Espírito, gente batizada. E quando eu cheguei nessa igreja, eu estava lá, essa igreja tinha umas cadeiras na tribuna, eu falo que é a tribuna de honra ali. E eu estava de olhos fechados, orando em outras línguas, percebendo o que Deus queria que eu falasse. E de repente o Senhor me deu uma visão. Na realidade Ele me deu várias visões. Quando eu abri meus olhos, eu olhei para as pessoas que estavam ali, eu vi como balões, como aquelas balões de histórias em quadrinho. E eu pude considerar, dentro desses balões, eu pude ver os pensamentos. Era como se fosse mais ou menos um roteiro. Acontecimentos escritos da vida de cada pessoa. E quando eu tive aquela visão, eu me assustei muito, porque eu vou resumir aquela visão em uma única palavra: pecado. Eu comecei a ficar como aquele gato que fica diante de um cachorro todo arrepiado, uma sensação horrível por dentro. E eu disse, Pai, não faz isso comigo. É a primeira vez que eu venho nessa igreja. Deixa eu pregar pelo menos uma mensagenzinha legal, aí na segunda vez aí eu desço um pouquinho a vara. Mas sabe, queridos, que por mais que você tente convencer Deus do que Ele diz, você não vai conseguir. E eu disse, Senhor, pelo amor a você mesmo e a mim, o que é que eu vou falar? E Ele disse, pregue sobre Hebreus capítulo 5. Ministre sobre crescimento espiritual. A passagem que fala em Hebreus capítulo 5 é aquela passagem que diz que muitos de vós, pelo tempo, já deviam ser mestres. Mas vocês estão tendo novamente necessidade de aprender os fundamentos básicos da doutrina. E o Senhor disse, ministre sobre Hebreus capítulo 5. E depois, assim que você terminar de ministrar, faça o apelo para o batismo no Espírito Santo. Eu fiz, a igreja do fogo, Senhor. O povo é cheio do fogo. Nem vai ter gente para... Se tiver, poucas pessoas. Mas eu sabia que aquilo era uma direção. E eu obedeci. Só que, queridos, na hora que eu comecei a falar sobre o que Hebreus dizia, eu me senti o próprio irmão Reagan quando ele dizia que às vezes pregava e sentia o bafo de incredulidade atrás dele. Eu senti uma resistência tão grande e eu percebi que não havia um interesse daquele homem em que a igreja dele crescesse.
Porque um povo que fica na ignorância é facilmente manipulado. Porque o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Mas ele não tinha interesse que as pessoas ouvissem a verdade. E eu lembro que quando eu terminei de ministrar a mensagem que Deus havia me dado, eu desci da plataforma e eu fiz o apelo para o batismo no Espírito Santo, fazendo exatamente o que Deus tinha dito para eu fazer. E eu disse: se você está aqui e você ainda não tem o batismo no Espírito Santo, vem aqui na frente para você receber. Expliquei o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Queridos, aquela igreja, ela devia ter mais ou menos umas 350 pessoas, 400 pessoas. Eu quero te dizer que mais da metade daquelas pessoas vieram para frente, inclusive pastores auxiliares, esposas de pastores. E aquilo me assustou. Porque a pergunta foi: que fogo é esse? Porque quando eu entendo que alguém diz somos do fogo, temos o fogo, é o fogo do Espírito. Naquela época em São Paulo, e o pastor Marconi está ali para confirmar, estava tendo apagão, 2000, 2001. Então de repente você poderia estar aqui e de repente a energia acabava. E queridos, na hora que eu fiz o apelo para o batismo no Espírito Santo, que aquelas pessoas estavam chegando, eu tinha chamado os meus amigos, inclusive o genro do pastor Marconi estava comigo. Eles estavam aqui do meu lado. De repente, quando as pessoas foram chegando, isso em questões de segundos, a luz da igreja apagou. Totalmente. E eu pensei rapidamente: meu Deus, apagão logo agora. Só que quando eu mal tinha terminado de pensar, eu vi uma mão, eu estava aqui perto da plataforma, e eu vi uma mão vindo por aqui e tomando o microfone da minha mão. E na mesma hora eu dei uma olhada para o lado e eu vi que as salas ao lado estavam acesas. Então eu não sei se você entendeu, mas o pastor mandou acabar o culto. Aleluia! E aí, o genro do pastor Marconde e as outras pessoas olharam para mim dizendo: e agora? E eu fiz assim, eu dei a seguinte instrução: mete a mão! Já estava feito mesmo a meleca, amado, então vamos fazer ela completa. E aí, o que foi que aconteceu? Nós mal tocávamos nas pessoas. E todas foram cheias do Espírito Santo. O resultado daquilo? Aquele pastor, amados, depois eu soube as coisas absurdas que ele estava fazendo. Mas a consequência daquilo é que depois a igreja rachou. Porque as pessoas começaram a perceber o que era a verdade da palavra. E elas não queriam mais se submeter àquilo. Mas, tirando o que aconteceu depois com eles, deixa eu dizer o que aconteceu comigo. Você imagina você estar ministrando num culto, onde todo mundo está olhando para você, e de repente a luz apaga, o microfone é tomado da sua mão. Você já parou para pensar no tipo de sensação que poderia se levantar? Queridos, eu fiquei sinceramente arrasada, derrotada, detonada. Pense, todo lado que você puder imaginar, oprimida. E eu fui para casa naquela noite. Dentro do carro ninguém dizia nada. Todo mundo em completo silêncio. E no outro dia eu acordei. E eu estava com raiva. E eu estava com raiva de quem? De Deus. Por quê? Eu não entendia. Porque muitas vezes a gente escuta coisas dizendo assim: se é Deus falando, as pessoas vão receber.
E eu vou te dizer, amado, que isso é um engano. Isso é mentira. Porque se fosse assim, todos os profetas não passariam por crise. Jesus, Paulo, todas as palavras que esses homens declararam, amados, seriam aceitas, recebidas e praticadas. Elas não seriam rejeitadas. E nós sabemos que não foi isso que aconteceu muitas vezes. Muitas vezes eles tiveram que fugir porque as pessoas resistiram àquilo que eles diziam, mesmo sendo verdade. Só que eu tinha escutado muitas vezes durante muito tempo da minha vida que quando Deus faz, ou quando Deus manda falar, aquilo acontece. E nós precisamos entender que para Deus fazer o que Ele quer fazer, precisa de uma cooperação nossa. Porque a Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. Deus não vai fazer sozinho, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então o que vai acontecer aqui na terra é uma cooperação nossa com aquilo que está no coração de Deus. Você acha que Deus não tem interesse em fazer coisas no nosso meio? Você acha que Deus não tem interesse, amados, em derramar a sua glória e trazer respostas e manifestações e explosões de poder? Claro que Ele quer. A pergunta não é se Deus quer, é se você quer e se você está disposto. E eu vou te dizer uma coisa, muito séria. Sabe qual é o maior desejo de Deus? Não peguem pedras até eu terminar a frase. O maior desejo de Deus é te matar. É. Matar o quê? A sua natureza terrena, fedorenta, carnal. É fazer você morrer para a sua própria vontade. É fazer você abrir mão do que você quer, do que você faz, para que você possa abraçar a porção melhor que vem dele. E eu cheguei dentro do meu quarto e eu fui rodar o dedo para Deus. Ninguém nunca brigou com Deus, só eu também. E eu disse, vamos ter uma conversa. Eu não estou legal. Amado, eu estava quase ficando em depressão. Você ri porque não foi com você. E eu disse, é o seguinte. Eu recebi o convite, eu aceitei porque eu percebi paz. E eu entendo que paz é uma das maneiras de você nos guiar. Quando eu cheguei naquela igreja, eu pergunto, você me deu uma visão, eu não queria ver, você que me deu. Eu perguntei o que era que eu fazia com aquilo, você disse prega Hebreus 5. E você disse também que depois eu devia fazer ministrar o batismo no Espírito Santo. Eu te obedeci. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que você me enviou num lugar que as pessoas não iriam receber? Amado, se você perguntar para Deus, Deus responde. E aquilo que o Senhor falou para mim, mudou a minha concepção como pregadora. Porque sabe o que foi que ele disse? Nem todos os lugares que eu vou te enviar, as pessoas vão receber o que você vai dizer. E aí eu disse, por que você mandou lá? Ele disse, porque a palavra para essas pessoas não é para crescimento, é para juízo. Como assim? Porque no dia da prestação de contas, quando nós estivermos diante do Senhor, nós não teremos desculpa para dizer, eu não sabia. Você é indesculpável pela verdade que você já conhece. Nossa, eu pensei que o culto, o encerramento do acampamento ia ser cadeira voando. Não, eu prefiro que os cacos da sua vida voem. Eu prefiro que as coisas que estão grudadas em você voem. Porque, amados, não interessa
se você corre, eu quero saber se você está livre por dentro. Eu falei isso ontem pela manhã. E vou dizer de novo. A coisa mais frustrante no coração de quem ministra, ou no coração de quem chega com expectativa para receber, é saber o que Deus quer fazer e não conseguir, porque o povo não está cooperando com Ele. E eu te digo, qual é uma das principais causas que nós não estamos vendo a manifestação da glória de Deus? Qual é? Eu vou te responder. Existe pecado no nosso meio. Existem pessoas aqui hoje à noite que você precisa consertar a sua vida, que você precisa alinhar a sua vida com os padrões da palavra. E é bom que você faça isso rápido. E sabe por quê? Temor vai voltar, meu irmão. E o temor vai voltar, eu vou te mostrar como. Nós estamos entrando num tempo de preparação. De quê? Da noiva. E a noiva de Jesus, ela não é capenga, ela não é descabelada, ela não é suja, ela não vive sem critérios, ela não vive de qualquer jeito. Ela é pura, ela é imaculada, ela é limpa e ela tem critérios de vida, amados. Ela não vive de qualquer jeito. O comum não pertence à noiva. Deus não nos chamou para o comum. Comum nós tínhamos e éramos antes de nascer de novo. Mas uma vez que nascemos de novo, entramos no extraordinário de Deus, entramos no sobrenatural de Deus. Hoje é dia de faxina. E amado, sua cara para mim não vai me parar. Vai me provocar para ir mais ainda. E sabe por quê? Porque talvez para muitas pessoas aqui essa palavra vai ser cura, libertação e salvação. Mas se você resistir o que Deus já vem ministrando ao seu coração, essa palavra vai ser um juízo para você. Amém, 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 amém. Eu digo amém por você. Não pensa, amado, que juízo é só quando Jesus voltar. Juízo vai vir para a igreja agora para trazer santificação na igreja. Por quê? Porque as pessoas estão levianas na sua prática e na sua consciência do que é servir a Deus e ser igreja. Deixa eu tirar meu sapato. É porque meu pé está doendo. Vocês aceitam uma pregadora descalça? Pronto, agora eu estou confortável. Aleluia. A Bíblia não diz, eu estou bíblica agora. A Bíblia diz, tira os sapatos que o sol é santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos tocando o santo com o profano. Eu fui ver uma das definições da palavra profano. E uma das definições é comum. Às vezes nós pensamos que o profano é só aquele pecado cabeludo. Não, irmão. O profano também é um estilo de vida natural. É viver como se nem existisse Espírito Santo dentro de você. Algumas pessoas precisam aprender a considerar a presença dele por dentro. Sabe por quê? Porque o ser guiado pelo Espírito é a prova de que você é filho. E algumas pessoas estão vivendo tão levianamente e tão entregues aos seus próprios desejos e prazeres, que se o Espírito Santo fosse tirado da igreja, eles nem perceberiam. E amados, Ele é a nossa bússola. Ele é o nosso guia.
É através dele que nós vamos viver um estilo de vida que Deus estabeleceu para que cada um de nós possamos viver. E isso não é benefício só de ministro. A Bíblia diz em João 1,12: e a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então você já recebeu poder para andar como filho. E o Senhor falou para mim. Eu tinha um costume de assistir uma série, não sei se alguns aqui já viram, chamada Supernatural, ou Sobrenatural, passava aqui na TV aberta também. Que eram 2 jovens caçadores de demônios. Alguém aqui já viu essa série? Assistiu também. Carboniza, Jeová. E às vezes eu ficava, amados, esperando aquela série começar. E sabe por quê? Porque eu achava interessante o enredo do negócio. Porque em algumas coisas dava um entendimento de mundo espiritual. E um dia eu estava sentada na sala da minha casa esperando dar a hora de começar essa série. E o Senhor, sabe o que foi que o Senhor falou para mim? Pare de assistir. E Ele disse, sabe por quê? Quando você considera essas coisas comuns, você perde a minha consciência sobre isso. Quando algo começa a ser aceitável para você, que não deve ser, você perde a consciência de Deus sobre aquilo. E a pergunta é, sabe por que nós não estamos nos movendo muitas vezes em compaixão? Ou em indignação? Ou em fervor? Ou em ira santa sobre coisas? Porque nós temos cauterizado a nossa consciência, abrindo as portas do nosso coração para coisas que são profanas, comuns e que não devem fazer parte da nossa vida extraordinária. Nós estamos perdendo o sentimento de Deus sobre coisas. Um dia eu estava compartilhando isso com um amigo meu ministro. E ele disse, Sâmia, Deus falou a mesma coisa para mim, porque eu não podia ver um acidente que eu corria para cima. E ele disse, quando eu via que tinha um acidente, eu corria para ver o estrago da coisa. E um dia, eu estava viajando, eu vi que tinha tido um acidente, eu vi que tinha sido grave, eu parei o carro e eu corri para ver o que era que tinha acontecido. E quando ele chegou lá, tinha um homem morto, estirado no chão. E ele ficou mais impressionado com a coisa em si. E foi naquele momento que Deus falou para ele, você está tão cauterizado na sua consciência que você nem questionou aonde esse homem passou a eternidade. Nós estamos agindo muito naturais, amado. Por quê? Porque estamos vivendo uma vida muito comum. E uma vida comum vai cauterizar a consciência e o sentimento de Deus dentro de nós. Nós dizemos, Senhor, me usa. Senhor, fala através de mim. Como? Se você nem está numa condição de perceber o que Ele está te falando. Não porque Ele não está te falando, mas porque você está tão endurecido que você não está percebendo o que Ele está dizendo. Irmã é vara? É. Você só está percebendo isso agora. Eu estou farta, amados. Nós temos uma palavra que é poderosa para salvar vidas, para transformar realidades e para manifestar o sobrenatural. E o que nós estamos provando? Eu não sei se você já leu um livro chamado Heróis da Fé. Aquele livro é uma tapa na nossa cara. Porque fala sobre pessoas que no máximo tinham a revelação do batismo no Espírito Santo.
A maioria desses homens morreu cedo, morreram doentes, mas sabe, com um pouquinho de conhecimento que eles tinham, que era de salvação, e alguns deles sob batismo no Espírito Santo, eles ganharam pessoas, eles transformaram a realidade de onde eles viviam, eles fizeram mais coisas para Deus do que a gente com toda a palavra revelada. Aí a pergunta é: o problema é a pregação da palavra? Não, meu irmão, porque a palavra é incorruptível. A palavra é a boa semente de Deus, que Ele está totalmente colocando ao nosso alcance. O problema é com o solo que está recebendo ela. O problema não é com a semente, porque a Bíblia diz que se a semente cai num solo bom, frutifica. Mas porque temos ouvido e não estamos frutificando? Porque o problema não é com Deus, não é com a semente, não é com o pastor, não é com a cadeira. O problema é com o solo, meu irmão. E o solo é o nosso coração, é a maneira como nós estamos recebendo a palavra. Aleluia. É tempo da noiva ser adornada. E é tempo da noiva tomar uma definição de dizer: chega, eu não quero mais viver uma vida de qualquer maneira. Eu vou provar de tudo aquilo que Deus disse que eu podia provar nessa terra. Aleluia. Eu quero ver, amados, a presença de Deus manifesta no nosso meio de tal maneira que muitas vezes a gente não vai precisar nem de palavra, porque a própria presença já vai trazer comunicações, vai trazer já mensagens ao nosso coração, porque Ele encontrou um povo onde Ele pode se revelar. Nós precisamos parar de ser aqueles crentes que estão tão resistentes que o ministro primeiro tem que começar a cavar. Ele primeiro tem que começar a tirar os troncos, tira as pedras. Quando o solo está pronto para receber a palavra, não tem mais tempo de fazer nada. E todos os cultos, muitas vezes tem sido assim. Quando nós estamos começando a ficar prontos para provar daquilo que Deus quer manifestar, temos um horário. Porque passamos a semana inteira no natural. E chegamos na igreja esperando que o ministro dê a resposta para tudo na nossa vida. Está errado. Você tem tanto acesso a Deus como o ministro tem, meu irmão. Use desse acesso. Você é filho, você tem ousadia e intrepidez para estar diante dele, sem condenação e sem culpa, como se pecado nunca tivesse existido na sua vida. Nós precisamos aproveitar a palavra que nós temos. Pessoas que não conhecem a palavra, rejeitar ela é até entendível. Mas, amados, nós esnobarmos a palavra, uma vez que já conhecemos, é inaceitável. É inaceitável. Essa mesma palavra que vocês escutam aqui todos os cultos. Você vai para nações, você vai para um lugar como o Japão, você vai em um lugar como a Europa, meu irmão. Você pensa que viajar para a Europa é glamour? É nada, meu irmão. A realidade da Europa hoje é humanismo, satanismo e ateísmo. É trevas. E nós precisamos entrar lá colocando força, meu irmão. Não é glamour, não. É muito trabalho, porque lá é um campo inóspito. Nós precisamos semear a palavra naquele lugar. Não tem nada de glamour, não. Essa palavra que você recebe aqui todos os dias, tem pessoas mendigando ela lá fora. E essas pessoas que estão recebendo lá fora, tem acontecido coisas que eu nunca vi acontecer em toda a minha vida. E sabe por quê? Porque não é que é uma palavra diferente, é por causa de corações diferentes para receber a palavra. Eu lembro no primeiro ano da escola aqui em Campina Grande. Meu irmão, quase todas as aulas havia a manifestação da presença de Deus. Não só pelo ensino. Nós entrávamos na sala de aula, havia tanto temor.
que tinha momentos que a gente nem olhava para o lado, para não perder aquilo que estava acontecendo naquele lugar. Aonde está o seu temor, meu irmão? Eu disse que hoje à noite eu ia compartilhar algumas coisas que Deus falou comigo. Há 3 anos atrás, eu estava ministrando num determinado lugar. E aconteceram algumas coisas e aquilo despertou na minha lembrança uma profecia que o irmão Reagan havia dito. Eu não sei se você chegou a ter esse conhecimento ou chegou a conhecer essa profecia, mas antes dele ir para a glória, ele liberou uma profecia do que aconteceria nos anos seguintes. E eu lembro que cada ano que ele profetizou, aconteceu exatamente aquilo que ele havia dito. Mas teve um ano que ele disse que aquele ano seria o ano de juízo. Eu lembro disso porque na época eu estava na igreja de Guarulhos, onde o pastor Marcondes ainda era o pastor de lá. E todos os anos ele colocava no púlpito, lembra disso, na plataforma lá, a folha escrita, ano tal, vai ser o ano disso e disso e disso. E eu lembro que naquele ano que o irmão Reagan tinha profetizado que seria um ano de juízo, eu lembro disso porque ele colocou, pregado na parede, ano de juízo. E naquele ano eu fiquei com minhas antenas ligadas, procurando para saber se alguém tinha caído em algum lugar morto, para saber se alguma coisa desse nível tinha acontecido. E amados, aparentemente não aconteceu nada. Não vi nada que pudéssemos dizer que seria um ano de juízo, ou que houve um juízo. E aí quando foi 3 anos atrás, isso veio à minha lembrança. E eu fiz a seguinte pergunta para o Senhor, eu disse: Pai, irmão Reagan não era um menino. E pela vida e experiência que ele já tinha, ele sabia discernir a sua alma do seu espírito. E você usou ele para dizer que naquele ano seria um ano de juízo. Mas eu lembro que eu fiquei alerta, ligada. E eu não soube que aconteceu nada que pudesse ser um sinal da manifestação dessa palavra. Então por que não houve? E sabe o que foi que o Senhor falou para mim? Ele disse: eu não posso requerer algo que não foi ensinado. Preste atenção. Deus, ele não é injusto para cobrar algo que ele não deu condição de você saber e de você mudar. Ele é justo. A Bíblia diz que ele é o justo juiz. Se ele cobrasse uma sentença de alguém que está andando errado, sem essa pessoa ter o conhecimento de como andar certo, ele não poderia ser definido como justo juiz. Concorda comigo? E o Senhor começou a tratar comigo a respeito disso, e Ele disse para mim: você precisa entender, e a minha igreja também, que juízo é tão sinal do Novo Testamento quanto cura e batismo no Espírito Santo. Chocou agora, né? Eu fiquei chocada também. E Deus começou a me mostrar algumas passagens. Amados, se nós lermos o Novo Testamento com os óculos da revelação, o que nós vamos mais ver vai ser o quê? Deus alinhando procedimentos e trazendo algo sobre coisas erradas. 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo do 1 ao 5, fala sobre um rapaz que estava dentro da igreja, em adultério com a sua madrasta. E Paulo diz: me admira que ninguém aí
tenha ficado indignado dentro dessa situação. E Paulo diz: eu, pelo Espírito, já sentenciei que tal pessoa seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. O que é isso? Frear o pecado que aquela pessoa está cometendo, para que ela não perca a salvação. Porque, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: uma vez que você nasceu de novo, você não é mais pecador. Não é normal para filho de Deus permanecer na prática do pecado. Se permanecer na prática do pecado, uma pessoa que permanece na prática do pecado, ou ela não nasceu de novo, ou ela não está alimentando o seu espírito devidamente para se fortalecer e ter forças para frear os impulsos da carne. Só que o fato daquilo que aquela pessoa está fazendo com a vida dela, não pode simplesmente deixar aquilo rolar, porque amamos. E nós precisamos entender que amor diante da visão de Deus não é apenas colocar no colo, meu irmão. Nós precisamos entender que correção é uma ação de amor tão grande, tanto quanto colocar no colo. Porque eu não sei se você já passou pela experiência de ter que corrigir alguém de uma maneira séria. É desgastante, é estressante, é incômodo. Você tem que pensar em como você vai chegar, você tem que pensar no que você vai dizer, você tem que pensar a hora certa de falar aquilo. Você ainda tem que enfrentar a reação que a pessoa vai ter no momento, e ainda você tem que lidar com a reação da pessoa depois, porque ela pode simplesmente rejeitar a correção e nunca mais olhar para a sua cara e ainda sair lhe difamando. A dor de quem corrige ou o desconforto de quem corrige é maior do que o desconforto de quem recebe a correção. Porque a Bíblia diz que aquele que é corrigido, no momento é ruim, mas depois produz fruto, se a pessoa aceitar a correção. Mas de quem corrige, não. Então, meu irmão, para você sair desse incômodo, ou para você se envolver nesse incômodo, só amando muito, para se colocar numa condição de gastar tempo, de pensar, de orar, de saber o que vai dizer, como vai dizer, de aplicar a coisa certa para a pessoa certa. Só por amor. Então, interprete correção de uma maneira diferente. Interprete correção daqui para frente de uma maneira como um ato grande de amor de Deus por você. E não de raiva. Só que muitas pessoas que estão andando deliberadamente, de qualquer maneira, e colocando outros para tropeçarem, essas pessoas, se elas não frearem a si mesmas por causa das mensagens e por causa do testemunho interior que Deus vem alertando ela para se arrepender, ela será freada. Por quê? Porque o tempo da purificação chegou. Não vai ficar uma coisa mais tão aberta assim, ou tão entregue assim. E sabe por quê? Porque, amados, se Jesus voltasse hoje, com certeza, Ele não viria para buscar a igreja do jeito que ela está. Você está dizendo isso com muita convicção. E eu digo de novo, a igreja não está pronta para subir. Nós temos dito, ora vem, Senhor. E Ele está dizendo, eu estou esperando por você. E aí o Senhor falou para mim, 1 Coríntios capítulo 5, versículo do 1 ao 5. E Ele disse, olha também, Atos capítulo 5. Atos, se não me falha a memória, capítulo 13. Atos capítulo 5 fala sobre Ananias e Safira. Atos capítulo 13 fala, Paulo pregando para uma pessoa e um bendito lá, bendito não, uma bênção lá, atrapalhando a pregação. Paulo se vira para aquela pessoa e diz, ô filho do diabo, cheio de toda ira, ficarás cego por um tempo.
para que você aprenda a não perverter os retos caminhos do Senhor. Não brinca com a unção, meu irmão. Não brinque com a palavra. Você está pensando que a bondade de Deus, Deus é bonzinho, Deus é legal. Cuidado para você não estar interpretando Deus de uma forma leviana. Porque a Bíblia diz, não despreze a bondade, mas também a severidade de Deus. Nós desmistificamos tanto o Deus inacessível, que banalizamos Ele. Falamos tanto dos outros que são religiosos, de ficar em pé para ler as Escrituras, e nós conversamos, olhamos no celular, nos levantamos na hora da ministração, na hora que o Espírito Santo ainda está falando. Amado, nós criticamos eles por serem religiosos, mas nós estamos sendo levianos, que é pior ainda. Falta de respeito, falta de reverência. Sabe por que você faz isso? Porque não existe temor no seu coração. Porque se existisse temor no seu coração, você entenderia que pode ser uma pessoa falando aqui na frente, mas é através da boca de Deus e do Espírito de Deus que ela está falando. Irmã, você é brabo? Nada, amado. Eu não sou tão dura quanto aquilo que pode acontecer com você se você não se arrepender. É melhor ser duro e se arrepender do que tratar com leviandade e você ir para a morte e para a destruição por causa de uma falta de consciência empregada em você. Não adianta, amados, levantar das mãos com o coração sujo. Ter aparência de crente e feder por dentro. E eu sei que muitas, eu já ouvi tanto isso, muitas pessoas dizem, irmã, eu estou andando em santidade. Eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não minto. Deixa eu te explicar o nível de santidade que Deus está nos chamando para entrar. Amados, parar com essas práticas, essas obras, é a porta de entrada do Evangelho. Porque você só pode passar pela porta estreita se você abrir mão das obras do velho homem. Você entra, você começa a ser lavado naquilo que você faz. Mas, para quem conhece, se entende que quem conhece a palavra, ele não está andando dessa maneira tão leviana. Porque a palavra já lavou ele em algumas coisas. E muitas pessoas têm se afirmado dizendo, estou andando em santidade porque não bebo, não fumo, não me prostituo, não minto. Não vou mais para a balada. Mas a pergunta é, você está andando no nível de santidade onde não é o que você faz por fora que conta, mas sim como você está por dentro? O nível de santidade para quem conhece a palavra não são obras, são motivações e intenções do coração. Eu lembro que meu pai, quando ele tinha fazenda, nós chegamos a vender leite. E Deus me mostrou essa questão da santidade de duas formas. Existe uma peneira, não lembro como é o nome, aquelas peneiras de palha. Arupemba. É esse trem aí. Se você prestar atenção, o entrelaçamento dele, os buracos são abertos. É bem aberto. Você não vai peneirar uma coisa que você quer ficar aqui, fique bem limpinho com arupemba. É isso aí. É para tirar o grosso.
Mas eu lembro que quando meu pai vendia leite, o leite vinha do curral, então ele tinha que ser coado, porque podia ser que caísse alguma coisa. E amados, a peneira de coar leite, ela é tão fina, que ela é praticamente um tecido, para não passar nem o pó. A arupemba, amados, é para o início da nossa caminhada cristã, mas para a maturidade, é a peneira de coar leite que Deus está querendo que a gente chegue. Por quê? Porque a peneira grande tira as coisas que os homens veem. Mas a peneira de coar leite vai passar para peneirar as nossas motivações e intenções. Por que é que eu faço? Por que é que eu penso? O que é que eu estou fazendo? O que é que está me incentivando e me conduzindo para fazer o que eu faço? E como Carrombé falou, o coração do homem é terra de ninguém, mas Deus conhece. Nós não conhecemos o que está no coração do homem. E dentro dessa ministração, mas isso foi um dia, Deus ministrando essas coisas ao meu coração. E sabe o que foi que ele falou? Ele disse, eu estou trazendo um nível de unção dentro da minha igreja, que vai assanhar o que está dentro do coração do homem. Para quê? Porque, amados, nada vai ficar oculto diante dos olhos do Senhor. E outra coisa que muita gente diz, que também não é verdade, Deus não expõe ninguém. Mentira, expõe. E sabe para quê? Porque pessoas que estão entregues deliberadamente no pecado precisam ser freadas. E muitas vezes elas vão servir de ensino para os outros. Não concordo. Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5. Ai, não era essa ministração que eu pensei para o último dia. Que pena, meu irmão. Mas eu vou falar até o fim aquilo que Deus colocou no meu coração para te dizer. Quem encontrou, diga, eu sou a noiva. Veja uns versículos antes. Atos 4, 36, para você entender. Diz assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha que coisa maravilhosa. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Meu irmão, deixa eu te dizer, quando Deus faz uma pergunta para você, pense antes de responder, porque quando Ele faz uma pergunta, é porque Ele sabe que você está em erro e está te dando a oportunidade de você dar a resposta certa. Por quê? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Nós precisamos levantar uma consciência dentro de nós, amado, que somos um corpo. E o que eu faço não vai comprometer só a mim. Porque se somos um corpo e estamos ligados uns com os outros, a minha queda pode trazer danos para a sua vida.
Ou pode trazer corrupção na sua mentalidade. Essa história de você ainda estar dentro da igreja dizendo, eu sou dono do meu nariz. Você precisa nascer de novo, meu irmão. Porque uma vez que você nascer de novo, você não é mais nem do seu nariz, nem da sua boca, nem do seu pé, nem da sua mão, nem de você mesmo. Porque você foi comprado por um preço, você não pertence mais a você. Você é dele. Você não pode ter vida própria. A vida que você tem agora é pela fé no Filho, amados. Você agora tem uma vida de alguém que manda dentro de você. Então você tem que perguntar ao seu dono se é isso que ele quer que você faça. E aí ele diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. O que é que isso quer dizer? Morreu. Você acha que isso foi o quê? Isso foi uma manifestação do juízo. Mas para uma mentira, para o nível de conhecimento que a igreja está entrando, mentiras não vai ser mais aceita. Amados, na escala de Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão e pecado cabeludo. Pecado é pecado. E aquilo que você está fazendo achando que nada a ver, para o nível de conhecimento que nós temos, isso não é mais aceitável. Ouvindo, versículo 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. O que foi que a morte de Ananias trouxe? Sobrevindo grande temor. A quem? A todos os ouvintes. Então isso significa que tinha gente lá na hora. Pedro fez isso publicamente? Pedro fez isso publicamente. Quase 3 horas depois, versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendestes portanto aquela terra? Ó a pergunta de novo. Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Você pode fazer coisas e estar vivendo de uma maneira que ninguém está vendo o que você está fazendo. Mas lembre-se, se você já nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você. Você pode esconder de homens, de Deus você não esconde jamais, querido. Versículo 9. Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Em outras palavras, ela está dizendo, vai morrer também. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido. Agora preste atenção no versículo 11, o que é que diz? E sobreveio o quê? Não só foi temor, foi um grande temor. A toda, não diz a algumas pessoas, mas diz o quê? A toda a igreja. E a quantos? Todos os ouvintes, ou todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Juízo vai trazer temor. E o temor vai trazer a santidade. E a santidade vai trazer a glória de Deus. Agora, Sâmia, você está dizendo que alguém aqui vai morrer? Eu espero que não. Mas eu vou te dizer, o juízo começou. Hoje você está ouvindo que você não pode viver uma vida mentindo para o Espírito Santo. Você está enganando você mesmo.
Você pensa que você está escondendo de pessoas, mas não existe nada oculto que não fique patente e descoberto aos olhos de Deus. Deus está dizendo hoje à noite: se arrependa. Se arrependa, considere a santidade de Deus dentro de você. Volte para o caminho, alinhe as suas obras, alinhe as suas motivações. Deixa que a sua vida seja governada por Deus. Deixa que o Espírito Santo possa ser a força a te ajudar a frear os impulsos da tua carne, para que você possa provar e desfrutar da glória maior que está para se manifestar nesses últimos dias. E Deus falou para mim: eu vou te mostrar um pouco do que é isso. Isso era durante a semana. Eu estava em São Paulo, fui chamada para ministrar numa determinada igreja no interior. Comecei a ministrar a palavra. Não estava falando sobre unção, não estava falando sobre o Espírito Santo, não estava falando sobre juízo, não estava falando sobre nada disso. Eu estava falando sobre ter atitudes de fé. E de repente, diga para a pessoa que está do seu lado: os de repente de Deus ainda acontecem. De repente, veio uma unção, meu irmão. E eu percebi como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim: chega para lá. Eu vou te mostrar uma coisa. Rapaz, aquele lugar foi tomado de uma unção tão forte, tão pesada, que eu me calei. Eu não conseguia falar nada dentro daquela atmosfera. E eu fiquei encostada do lado do púlpito, olhando a vida delas, meu irmão. Pessoas caindo no chão, pessoas chorando, pessoas pedindo perdão, pessoas se arrependendo de uma prática natural, pessoas se arrependendo de estar vivendo no comum. Nós queremos tocar o santo com o profano. Meu irmão, você tem que ser tão extraordinário quanto essa unção é. Deus te habilitou para estar diante dele, com a santidade, com o nível de vida que é do padrão dele. Você não vai agradar a Deus com um padrão de vida abaixo do dele. Eu estava do lado do púlpito. O Senhor disse: não fala nada, só vê. E eu fiquei só olhando. Toda aquela igreja, ela foi totalmente submergida naquela atmosfera de temor e de santidade. E sabe o que aconteceu? Quando vem a limpeza, quando a limpeza acontece, irmãos, Deus é santo. Deus é puro. A glória de Deus se manifestou naquele lugar de uma maneira que eu nunca vi. Eu não tinha controle sobre aquilo. Pessoas começaram a receber porções da glória de Deus, cada uma na sua área de necessidade. Chegou um momento que a minha presença não precisava de nada ali. Porque os próprios corações das pessoas atraíram aquela atmosfera sobre aquele lugar. Enquanto você depender de uma pessoa daqui da frente para trazer a manifestação dessa glória, você vai sair frustrado todas as vezes. Porque Deus trabalha na coletividade. Reavivamento não começa, amados, com uma pessoa. Agora deixa eu colocar: reavivamento começa no coração de cada um. Entende a diferença? E sabe o que aconteceu? Aquele culto foi terminar 11h30 da noite. E quando eu estava saindo, os diáconos daquele lugar, que eles são muito engraçados, eles chegaram e disseram: irmã Sâmia, pelo amor de Deus, que culto foi esse? Eu disse: eu estou fazendo a mesma pergunta. E eles disseram: você viu o que aconteceu aqui atrás?
E eu disse: meu irmão, aconteceu tanta coisa, qual delas você está falando? E ele disse: da mulher que ficou endemoniada? Eu disse: foi. Eu disse: não, não vi. E ele disse: você não viu ela gritando com você? Eu disse: não. Quando a presença de Deus, amado, veio sobre o povo, aquela mulher, ela se levantou, eles disseram que ela estava sentada, ela fez... E ela apontou para frente, para onde eu estava, e começou a dizer: sua linda, maravilhosa, ungida. Você entendeu, né? E depois falou a mesma coisa para o pastor. E quando os diáconos falaram isso, falaram com surpresa. Eu disse: que coisa maravilhosa. Porque se o diabo está me chamando disso, é porque ele está com raiva de mim. Glória a Deus, que fique bem com muita raiva. E aí eles disseram que foram expulsar e teve uma irmã que foi na boa vontade achando que a irmã estava alterada. E foi dizer: irmã, se acalme. A endemoniada fechou a mão e deu um soco na irmã que voou lá do outro lado. E aí chamaram o pastor da igreja e o pastor da igreja expulsou o bicho. Mas deixa eu te dizer. Eu fui perguntar quem era a irmã. E eles disseram: é alguém que estava sempre com a gente. Você entende esse sempre com a gente? Não era um ímpio. Sâmia, você está dizendo que um crente pode ficar endemoniado? Estou? Ele não pode ser possesso? Porque uma vez que você nasceu de novo, o teu espírito não pode ser possuído pelo diabo, porque lá dentro está o Espírito Santo. Mas um crente, ele pode ser oprimido nas suas faculdades mentais. É por isso que pessoas às vezes veem outros caindo no chão, mudando a voz, e se entronchando e diz: mas não era crente? Amado, a opressão na mente, o cérebro é quem governa essas coisas. As faculdades mentais são governadas por isso. E se ele está governando essa parte, ele pode controlar a voz, o corpo, os gestos, mas não pode ocupar lugar no espírito, porque isso foi num sábado. Na terça-feira eu fui chamada para ministrar em outro canto. E eu estava ministrando a palavra. Eu tive uma direção de passar a palavra para o pastor. Eu disse: acabei minha parte. Passei a palavra para o pastor. Quando o pastor pegou o microfone, o Espírito Santo, o espírito de profecia veio sobre ele de uma forma muito intensa. E ele começou a profetizar naquele lugar. A atmosfera daquele lugar ficou carregada. E aí, enquanto ele estava profetizando, eu escutei um barulho atrás de mim. Eu disse: oxe, que é isso? Quando eu me virei para trás, a mulher atrás da minha cadeira. E eu disse: está de brincadeira. Resumindo, eu ministrei sobre ela. Ela foi liberta. Esperei o culto terminar. Fui conversar com ela, porque eu queria saber, mas eu ia ministrar salvação para ela. E ela disse: irmã, eu sou da igreja tal. Eu disse: desde quando? Desde o começo. Está te assustando? Levante suas mãos. O espírito de profecia está sobre você. Ousadia para fazer. Inspiração fluindo. Suba. Você precisa pegar por dentro. Aquilo que está disponível nesse lugar. Começou e não vai parar. É tempo de santidade. É tempo de restauração. É tempo de se arrepender. É tempo de colocar o pé fora do barco.
dando passos de ousadia, saindo do conforto da sua mente, dos seus raciocínios, de um pensamento que diz: você não pode, para um pensamento que diz: nada vai me parar, eu vou viver, eu vou entrar, eu vou desfrutar, eu vou usufruir de toda a plenitude que Deus tem para mim. A hora da maior assistência dele com você é a hora que você mais precisa da sua fraqueza. É quando você pensa: eu não vou conseguir, eu não posso. E ele diz: ei, Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pedro afundou, mas você esquece que a história não termina aí. Ele disse: Senhor, me socorre. Jesus estava ali do lado. Pegou Pedro, tirou ele de dentro das águas, repreendeu ele e disse: ei, rapaz, não seja incrédulo. Só que eles tinham descido do barco e tinham andado. Deixa eu te dizer, meu irmão, quando você quer viver uma vida de fé, é natural que você possa errar algumas vezes na tentativa de querer acertar. Mas quando você erra, não é para você se condenar, pensando que Deus está com raiva de você. Você só precisa clamar, Jesus está perto de você, Ele te tira do lugar, te levanta, e Ele diz de novo: agora vamos voltar andando sobre as águas. Pedro foi andando sobre as águas, afundou, mas ninguém diz que a volta para o barco não foi nadando não, foi andando sobre as águas. Na volta ele conseguiu fazer do jeito que era para fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é Deus que está te segurando, não é Deus que está prendendo as coisas de serem liberadas sobre a sua vida. Sabe onde estão os milagres? Os milagres, amado, não é você ficar trancado dentro de um quarto 24 horas. Os milagres habitam dentro da ousadia que nós liberamos sobre a palavra. O nível do sobrenatural que você vai provar é o nível de ousadia que você ousar ter em cima do que Deus fala com você. Eu acho que você não entendeu. Eu acho que você não está entendendo. Você está esperando um comando meu, quando a própria unção está dando comandos dentro de você. Grupo de louvor, sobe. Vem cá, criatura. Vem. Venha. Pastor João, vem aqui, por favor. Eu olhei para você e vi uma palavra: milagres. Milagres. Eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei o que é que tem dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Eu só vi uma coisa: milagres. Milagres. Eu tive naquela nação, e o Senhor falou para mim: não é palavras que vai atrair esse povo, é um evangelho de sinais. Você não veio aqui só para uma reunião, você veio aqui para pegar uma porção que vai te colocar dentro de uma atmosfera do sobrenatural que você ainda não tocou, para que você faça, para que você entre e para que você execute aquilo que Deus quer que você faça naquele lugar. É tempo de você entrar nos milagres, no sobrenatural de Deus, no sobrenatural de Deus.
acostumado a fazer todo culto. É não, meu irmão. Porque quando entra na rotina, deixou de ser fé. É costume. Fé é tudo aquilo que você faz dependendo dele para fazer. Fé é você rir quando você não quer. Fé é você se alegrar quando você não está querendo. Fé é você semear quando as circunstâncias dizem você está sem, você não tem. Fé é você dizer eu estou curado quando você está com dor. É dia de você sair do barco e ousar crer naquilo que a palavra de Deus diz. Te queime, te carbonize. Cadê Fábio e Ina? Vem cá. Não para não. As coisas, mas hoje a unção vai entrar para desbaratar as coisas que se levantaram para atrasar a carreira. Não vai parar, não vai retroceder, vai avançar, fazendo mais com menos força, porque Deus está colocando velocidade nos pés de vocês. Habilidade sobrenatural para se desvencilhar de pesos não é pecado, não são pecados, mas coisas que tentaram abafar a chamada, o potencial, o fogo. Ina, você foi chamada para liberar o fogo do Senhor. Não se acomode na rotina do seu dia a dia, nas coisas que você faz todo dia. Lá você é um elemento de milagres naquele lugar, cheia do Espírito, cheia do poder de Deus, para trazer a manifestação da glória em quem precisa. É tempo de você levantar o fogo de Deus dentro de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fazendo coisas que você nunca fez, fazendo coisas que você nunca fez. A unção deixando você tão leve, tão leve, tão leve, que tudo aquilo que estava grande simplesmente não tem mais importância. Não tem mais importância. Aleluia, aleluia. Silvia, vem cá. Você pensou que você se conhecia. A partir de hoje você vai conhecer uma Ina que você ainda não conhece. Vem cá, Carromé. Deus ouve orações. Deus ouve. E Ele chega no tempo certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Feche seus olhos. Deixa eu te dizer, não tenha medo de parecer ridículo, não. O que pessoas podem dizer que é ridículo, Deus chama de inspirado. Marcel, começa a cantar. Enquanto ele está cantando, eu quero que você, antes de você cantar, Marcel, continue aí tocando. Pastor Marcos Início, vem cá. José e Janice, vem aqui. Amado, eu quero que esses meninos tudo se exploda.
Eu quero que você se exploda. Eu quero que voe pedaço de você para tudo quanto é lugar. Eu quero que você solte pedaço de você em cada lugar que você passar, em cada nação, em cada terra, em cada lugar que você for. Pedaços de você encharcados da presença. Tu não vai receber não, menino. Tu vai dar. Vem cá. Vem cá. Eu vejo fronteiras alargando. Vai crescer muito mais. Muito mais. Mais rápido do que você pensa. Vai ficar mais rápida, amada. Mais rápida. E você vai começar a desfrutar de uma unção. Tá pensando que é só ele que fala? Você vai falar também. Você vai falar também. E você vai ser tomada, possuída pelo Espírito de Deus. E o Espírito de profecia vai pegar você naquele lugar. E a maternidade vai ficar aflorada para trazer cura, restauração em corações partidos. Você vai também. Você vai também. Já era. Você não pertence mais a ele. Nem seu nariz, nem sua boca, nem sua mão, nem seu pé. Acabou. Hoje, vinga-se as últimas gramas de Nice. Eu vou ver. Ha, ha, ha pra você. Ha, ha, ha pra você. Ha, ha, ha pra você. Já era. Leva suas mãos. Que não estão dentro da escola de missões. Você está pensando que você vai escapar? Você acha que toda a área da sua atuação é dentro de uma igreja? Você sabe que Deus falou com você sobre pisar em outros lugares, pisando em outros países. É tempo de acender novamente aquilo que Deus falou para você em tempos passados, porque é o desejo de cumprir o propósito que vai abrir as portas para que isso aconteça em nome de Jesus. E você vai também. Nações serão alcançadas. Aleluia! E sabe por quê? Porque naquele dia, gente de todas as tribos, línguas e nações declararão: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia! Santo, Levante suas mãos. Santo é o Senhor. Não olha para mim.
As pessoas que fazem parte dos outros grupos de louvor, vem aqui na frente. Todas as pessoas que estão aqui, que fazem parte do grupo de louvor, do departamento de música da igreja. Rápido. Fábio, vem cá, Fábio. Se coloca na frente de alguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Um pouco mais suave. A unção que está sobre você é a mesma unção. Sansão, ele foi levantado como um juiz para o povo de Israel, para julgar a causa contra os inimigos. E um dia, Sansão pegou 300 raposas. E sabe o que ele fez? Ele tocou fogo no rabo delas e soltou aquela raposa no campo dos filisteus. Aquelas raposas entraram plantação adentro, doidas, meu amigo, porque o fogo estava consumindo elas. Elas não olharam nem para onde elas estavam indo, contanto que elas fossem. Esse fogo está sobre você, Fábio. E chegou o dia de você parar com esse negócio de ser educado na unção. Você vai perder sua reputação. Não existe mais o seu jeito. Deus agora quer tomar forma em você, para se mover através de você, para tocar fogo nas obras do diabo, se levantando como um juiz, cheio do fogo do Senhor, para queimar as obras de Satanás. A unção está sobre você. E sabe o que é que você vai fazer?
Tá vendo esse povo aqui? Todinho. Não é parando, não. Não. Desce aqui. Fica tudo do lado dele e tudo do outro lado, Camila. Um do lado do outro. A carga da unção que existe sobre você, ela é tão intensa. Mas o Senhor está dizendo para você: nunca mais estabeleça como Ele vai se mover. E diga: não, eu sou assim. Não, você diz: Senhor, eis-me aqui. É do seu jeito. E quanto mais você se render, mas eu vou ficar parecendo um bobo. Deus não chama de bobo, Deus chama de inspirado. Mas a unção vai ser evidenciada através da sua vida. Você vai colher mais pessoas desse tempo para frente do que durante toda a vida que você viveu até hoje. Porque habilidades sobrenaturais, não é que elas estão sendo dadas, elas estão sendo reavivadas dentro de você. Reavivadas. Tu sabe gritar, Fábio? Isso não é grito, não. Ainda não é, não. Um leão ruge, Fábio. Chuta essa intimidação para longe de você. Para você fazer. Bora, Fábio. Isso. 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 Seja cheio. Ele é profeta e mestre.
Você hoje opera no louvor e você ensina. Mas quando você estava lá em cima, eu vi a unção do profeta sendo compartilhada com você. Você vai tocar nessa unção. E você vai começar a ministrar debaixo de uma influência diferente. A associação com a unção que está na vida dele está vindo também sobre você. E você vai entrar num âmbito de visões e revelações que vão te ensinar de uma forma muito mais rápida a respeito de eternidade. Você é um dos corações de Deus aqui na terra também, aonde através da sua voz as pessoas vão perceber como bate o coração de Deus, o ritmo, a velocidade, a mensagem. Você vai passar por um tempo de uma peneira nas suas amizades tão violentas, porque uma indignação com o que é comum vai se levantar tão forte dentro de você que você vai se recusar a viver de qualquer maneira, porque você escolheu a melhor parte. Está sobre você. Fogo de Deus. Coisa séria acontecendo aqui, meu irmão. A unção está sobre a sua vida, está preparando você para o seu futuro. Deus está te alinhando, te sintonizando, deixando você mais sensível para perceber coisas. Mas também uma indignação vai se levantar dentro de você, ao ponto de você abominar o que Deus abomina e amar o que Deus ama, abraçando o estilo de vida que Deus tem para você viver. Essa igreja, ela está entrando no tempo do sobrenatural, mas o sobrenatural para nós significa mais santidade. Por causa das unções que foram destravadas aqui hoje. Pastor João, hoje Deus trouxe unções novas para assistenciar no pastorado. Coisas que nós não vimos antes, mas que vão acontecer de uma forma sobrenatural, sem colocar força. E quando você se mover dentro de uma percepção, você vai perceber coisas. Rapaz, eu não sei porquê, eu estou com esse sentimento. Abra o seu boca e declare: Senhor, a unção que faz a coisa acontecer, eu declaro vindo sobre esse povo. A unção que você libera sobre eles vai ser a unção que vai se manifestar sobre a vida deles. Você vai se desconhecer debaixo da unção. Você tem tocado em coisas, mas João, você vai entrar num nível de ousadia e intrepidez tão forte, tão violento,
Que vai ter momentos que você vai se desconhecer, vai dizer, rapaz, eu não sou assim não. E na realidade Deus vai dizer, você é assim. Porque você não está mais no mesmo degrau que você estava. Você está entrando num nível de perícia, de coisas específicas, uma habilidade cirúrgica de detalhes que quando você liberar através da tua boca, as pessoas não vão conseguir resistir e dizer que não é Deus, porque só pode ser Deus. Pastor Maurício, o senhor pode vir aqui do lado dele? Pega na mão dele. A Mauri, você é uma dessas raposas também. Você vai entrar nesse nível. Porque você é um daqueles que desejam a glória maior, a santidade. Vocês vão passar por lugares onde o temor do Senhor vai ser tão forte. O temor do Senhor vai ficar muito mais evidente em você, pastor Maurinho. E em você, João. De uma forma muito intensa. E Deus está dando uma medida maior para vocês dois hoje. Entrando em descanso. Haha. Haha. Trazendo mais respaldo sobre a vida de vocês dois. Mais respaldo.